Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 15º capítulo, Peso e Balanceamento. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem e se inscrevam. Em Peso e Balanceamento, veremos características do CG, o que é linha ou plano de referência, princípio da balança ou da gangorra, o que é balanceamento e limites do CG e pesos operacionais. Então, a primeira forma que a gente precisa entender aqui é o centro de gravidade, o CG. O CG de um avião não é um ponto fixo, logo, ele é móvel, uma vez que durante o voo há mudanças na posição das cargas e consumo de combustível. Então, o nosso corpo também possui um centro de gravidade. Então, dependendo do nosso movimento, a gente vai ter um movimento desse CG. Se o CG estiver dentro dos seus limites, dentro do nosso corpo, a gente vai estar sempre em equilíbrio. Agora, se o CG for movimentado a um ponto em que saia do seu equilíbrio inicial, como exemplo para o nosso corpo, a gente pode cair. Então é necessário novamente recompor esse movimento do CG para a gente conseguir se manter em pé. Para a aeronave, isso não será diferente. Então, vai existir um movimento desses eixos longitudinais, inclusive o peso aplicado sobre o centro de gravidade. Então, dependendo do movimento que o piloto possa propor na aeronave, ou que forças externas acabe tirando esse movimento natural do seu CG, e também um aumento desse peso ou a diminuição, isso vai acarretar na estabilidade da nossa aeronave. Este deslocamento do CG geralmente se dá ao longo do eixo longitudinal do avião. Existem limites onde este deslocamento do CG pode andar e geralmente os limites são fornecidos pelo fabricante do avião. Se os limites do CG forem ultrapassados, normalmente ocorrerá maior consumo de combustível e o avião se tornará instável. Linha ou plano de referência. É uma linha perpendicular ao eixo longitudinal do avião, a partir de onde são tomadas todas as medidas longitudinais. O estabelecimento desta linha é dado pelo fabricante. Então, após a construção desse projeto, nós temos uma linha ou plano de referência que vai colocar estações durante todo o diâmetro longitudinal dessa fuselagem. Então, vai ter pesos para serem aplicados sobre essas estações. Então, no momento que a aeronave ela for abastecida, ou até mesmo sendo colocado carga em seus compartimentos, é necessário ter o devido cuidado em quais estações, através desta linha de referência, deverá ser aplicado esse peso, pois um aumento de peso em uma determinada estação poderá acarretar uma instabilidade no CG. A unidade de medida mais utilizada vai ser polegadas, em inglês, inch. As polegadas atrás da linha serão representadas por sinal de positivo. As polegadas à frente da linha serão representadas por sinal de negativo. Nessa linha de referência como exemplo ao lado, nós temos esta linha numa determinada parte da fuselagem. A maioria dos aviões possui essa linha de referência a partir do nariz da aeronave. Outras a partir da cauda, lata deriva da aeronave. Mas o que precisa ficar bem claro é o seguinte: tudo que estiver à direita vai ser positivo. Tudo que estiver à esquerda vai ser negativo. Então, se a linha de referência estiver no nariz do avião, tudo que estiver a partir dessa linha de referência à direita vai ser positivo. Se a linha de referência estiver na cauda do avião, a partir dela à esquerda será negativo. Nesse caso, como ele está quase na metade, a direita é positivo e a esquerda é negativo.
Nós temos agora o princípio da balança ou da gangorra. O efeito do peso sobre uma balança depende do valor aplicado sobre a mesma e da distância, braço, do peso ao ponto de apoio da balança. A partir daqui surge uma fórmula que diz o seguinte: F vezes D, ou seja, momento é igual a força vezes distância. Então, se nós pensarmos numa gangorra, nós teremos uma parte onde precisa ser aplicado um peso e uma outra parte onde precisa ser aplicado um peso. Então, se o peso for maior em uma determinada área, nós teremos um momento maior. Então, veja, se nós tivermos uma criança com um determinado peso em um lado da gangorra e uma outra criança com um peso acima ser colocado no outro lado da gangorra, como o peso é maior, a força aplicada sobre este lado vai ser maior e, consequentemente, o momento é maior. Na aeronave não será diferente. Por isso que, para saber em qual momento o CG vai se movimentar, vai fazer com que essa gangorra seja equivalente a esse exemplo. Então, se o peso for muito maior em um determinado ponto, o momento será aplicado naquele ponto. E se não tiver uma outra força que se oponha a esse primeiro momento, o que vai acontecer? A aeronave vai ter uma tendência de subir ou descer. Então, é necessário fazer o cálculo, os despachantes de voo, ou até mesmo os pilotos, eles precisam fazer esse cálculo específico para saber em qual momento é maior durante essa decolagem, durante a queima de combustível durante o voo e até mesmo os passageiros e as tripulações caminhando na aeronave até o seu pouso. Então, o momento e a posição desse CG será diferente em cada momento do voo. Então, é necessário ter o devido cuidado. Porque se nós olharmos pela fórmula, ela é uma multiplicação, um produto. Ou seja, se aumentar a força ou se aumentar a distância, o momento será equivalente a isso. Então, normalmente as chaves de rodas originais dos veículos, ele vem com um tamanho menor. Se você for em uma determinada loja e comprar uma chave de roda maior, mesmo que seja com o mesmo diâmetro do parafuso, veja que, por você ter um ganho maior do braço, que é essa distância, e você aplicar a mesma força que você aplicaria numa chave menor, você vai conseguir girar o parafuso. O que está sendo aplicado ali sobre a peça e a força é um momento que está sendo aplicado na chave de roda. E, consequentemente, isso será virado em trabalho, em momento. Do equilíbrio, quando os momentos forem iguais, a balança estará em equilíbrio. Ou seja, se durante a aplicação de peso lá no compartimento da aeronave for verificado que a força que está sendo aplicada em um lado é igualmente aplicada pelo outro na mesma distância, nós teremos uma anulação desse momento. Então, quando a aeronave estiver voando, ela vai estar em equilíbrio, pois nem a força que está sendo aplicada em um determinado ponto em relação à outra vai se opor, e aí o momento será nulo. Não havendo nenhuma tendência de deslocamento, nem para o lado e nem para o outro. Agora, o desequilíbrio é quando os momentos forem diferentes. A balança estará desequilibrada, tendendo a iniciar-se no sentido do maior momento. Então, no mesmo exemplo, se for aplicado um peso maior em relação ao outro ponto do compartimento dessa aeronave, aonde está com um peso maior, assim como diz a nossa fórmula, força vezes distância, o momento será maior. E aí a tendência é o momento ser aplicado aonde está a maior força ou a maior distância. Balanceamento é a distribuição correta de passageiros, carga e combustível no interior do avião, de modo que não ultrapasse os limites estabelecidos pelo fabricante. Consiste na pesagem e distribuição correta dos pesos em relação à CMA, corda média aerodinâmica,
O que é a CMA? As aeronaves que não possuem flechamento nem positivo e nem negativo, como a gente já viu em algumas outras imagens, até mesmo nos primeiros capítulos, a CMA não vai ser existente. Por quê? O mesmo diâmetro em relação à raiz da asa com as pontas da asa serão as mesmas. Então a corda, o peso distribuído, vai ser inteiramente ali sobre a corda. Agora, as aeronaves que possuem enflechamento, como no exemplo ao lado, um enflechamento positivo ou negativo, nós teremos diâmetros diferentes em toda a sua extensão. Então a gente pode verificar que o diâmetro da estação próxima da raiz é maior em relação à corda. A partir daí, as forças que vão ser aplicadas sobre essas estações vão se modificando. Então, pega o diâmetro médio dessa corda e estabelece que sobre esse diâmetro médio, entre a raiz e a ponta dessa asa, vai ser aplicada o equilíbrio, o peso e as forças sobre o CMA. A corda média aerodinâmica representa, então, a corda onde se localiza a sustentação média dessa asa. Limites do CG. Então, sabendo que existe uma CMA, através de cálculos, o DOV, que é o despachante operacional de voo, ou até mesmo o piloto, ele vai verificar qual é a porcentagem do CG sobre a CMA. Ou seja, aonde está tendo o equilíbrio da minha aeronave, que são os 3 eixos, e o peso sobre esse CMA. Está à frente ou está atrás? A partir daí surgem esses limites. Então na imagem nós temos limite dianteiro e o limite traseiro. E o CG pode caminhar sobre esses limites. O que não pode acontecer é ultrapassar esses limites. Então, se o limite dianteiro ele determina uma determinada estação através da linha de referência, o que pode ocasionar é um desequilíbrio. Se estiver atrás do limite traseiro, vai ocorrer também outro desequilíbrio. E aí comportamentos são diferentes. Mas se o CG caminhar entre esses limites, a aeronave está segura. Então são os limites em porcentagem da CMA entre os quais o CG pode se deslocar sem prejuízo para o equilíbrio do avião em voo. Agora, os pesos operacionais. Então, o primeiro tipo de peso que pode ser cobrado aí nos simulados, na banca da ANAC, é o peso básico, ou PB. Então, veja, o peso básico vai ser a aeronave vazia, mais fluidos, mais poltronas, mais equipamentos. Após o peso básico, nós teremos o peso básico operacional. Então vai ser toda a aeronave no momento em que ela foi adquirida, mais a tripulação, com a sua quantidade específica para aquela aeronave, mais copas, ou seja, toda a questão ali de comidas, os alimentos, bebidas. E essa tripulação vai ser também com bagagens. Então, a partir daqui, veja que ele se torna operacional, porque somente a aeronave é o peso básico, a aeronave construída. Agora, para operar essa aeronave, ela precisa da tripulação e, se tiver passageiros, é necessário ter todo o quesito de copas. Teremos também o peso operacional, que será a aeronave vazia, com a tripulação e bagagem, também com toda a questão de copas e o combustível. Então, essa aeronave ela está preparada para fazer o voo. Por isso que ele vai se chamar peso operacional. Peso básico operacional mais o combustível de decolagem. Nós teremos agora a carga paga ou payload. Então, quem são a carga que é justamente que vai pagar esse voo? Passageiros, bagagem e carga. Nós temos também o peso atual zero combustível, PAZC, que vai ser o peso básico operacional mais a carga paga.
A gente viu que lá no peso básico operacional não vai ser incluído combustível. Por isso que ele fala peso atual zero combustível. Ou seja, vai ser a aeronave totalmente carregada, faltando apenas o combustível. Então tem o PBO, vai ter os passageiros, as suas bagagens e a carga sem o cálculo do combustível, sem a aeronave ser abastecida. Nós temos também o peso atual de decolagem, é o PAD, que vai ser o peso atual zero combustível. Aí sim, vai ser toda a aeronave carregada com tripulação, copas, passageiros, bagagem e cargas, agora adicionando o combustível. Então a aeronave está totalmente preparada, alinhada na pista para efetuar sua decolagem, nós chamamos peso atual de decolagem, que é o peso operacional mais carga. Nós temos o peso atual de pouso, PAP, que vai ser o peso atual de decolagem menos o combustível consumido na etapa do voo. Então vai ser a aeronave totalmente carregada, com tripulação, copas, passageiro, bagagem e carga, mais o combustível, porque vai ser o peso atual de decolagem. Quando a aeronave começa a se deslocar até chegar com um peso menor do que ela decolou, nós chegamos no peso atual de pouso, que é justamente o tanto que essa aeronave consumiu durante o seu voo e qual vai ser o peso ideal para ela pousar. E aí surge esse peso atual de pouso. Nós temos agora o peso dos corpos na Terra. Na física, nós temos peso e massa. Então, quais são essas diferenças entre peso e massa? Então, o peso, nada mais, nada menos, vai ser a força ou a aceleração da gravidade agindo sobre os corpos. E o que é massa? Massa vai ser a quantidade de matéria que aquele corpo possui. Então, no globo terrestre, nós teremos uma aceleração da gravidade igual a 1g. Em outros planetas, vão ter uma diferença maior ou menor em relação à Terra. Se eu tiver uma massa de 80 kg e eu estiver no planeta Terra, como a aceleração da gravidade é de 1g, vai ser 80 vezes 1. Ou seja, o meu peso coincide com a minha massa. Então eu vou ter uma massa de 80 kg e um peso de 80 kg força. Agora, se eu estiver fora do espaço, onde praticamente a gravidade ou não exista aceleração de gravidade alguma, vai ser força G0, 0G. Então, a minha massa continua sendo 80 kg, porque não foi retirada matéria do meu corpo, porém, como não está tendo mais a aceleração da gravidade, porque eu estou agora no espaço, o meu peso será 0. Então, eu vou ter 80 de massa e 0 de peso. Por isso que eu vou conseguir flutuar. Se eu estiver em outro planeta onde a aceleração da gravidade é maior, seja 2G, 3G, 4G e assim por diante, sempre vai ser multiplicado a minha massa. E isso pode acontecer também na Terra. Então, dependendo da desaceleração que o corpo possa sofrer ou uma aceleração, pode ocorrer um aumento dessa aceleração da gravidade, um aumento da força gravitacional sobre o corpo. Então, se tiver um 2G, por exemplo, vai ser o dobro da sua massa sendo aplicada sobre o seu corpo, e assim por diante. Além disso, como nós temos uma distância considerável entre a superfície em relação à linha do Equador para a distância máxima da nossa atmosfera, nós também teremos uma força aplicada diferente se nós estivermos posicionados nas extremidades, ou seja, nos polos, aonde o achatamento é maior. Então, se eu tenho um peso sobre a linha do Equador, eu vou ter um peso diferente sendo aplicado nos polos. Então, como a atmosfera ela está mais próxima, né, o seu diâmetro é menor,
então está mais próxima da superfície nos polos em relação à linha do Equador, o meu peso vai ser muito maior nos polos em relação à linha do Equador. Então, o peso sempre vai aumentar do Equador aos polos. Os principais motivos são formato de geóide que o planeta apresenta, sendo ligeiramente achatado nos polos e dilatado no Equador, implicando menor distância do objeto ao centro da Terra. A resultante centrípeta é menor em latitudes maiores, visto que o raio da trajetória circular que descreve, determinado de forma perpendicular ao eixo de rotação da Terra e não em relação ao centro da Terra, diminui gradualmente, embora a velocidade angular do movimento permaneça a mesma. Nas regiões de latitude 90 graus, a resultante centrípeta é considerada nula. Diminui quando a altitude do lugar aumenta, visto que o raio, a distância ao centro de massa terrestre, aumenta. A massa é invariável e o peso é variável. Massa e peso na Terra e massa e peso em outros planetas ou até mesmo no espaço, a gente consegue verificar que massa vai ser invariável e peso é variável. Com isso, finalizamos o nosso 15º capítulo. Muito obrigado e até a próxima!